Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 9 de julho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou na reprise das 10 às 11 da noite, também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 da manhã de domingo, e nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, sempre nos domingos a partir das 8h30 da noite, e ainda na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube e ativar o sininho para receber todas as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo e o próprio Razões da Fé que nós publicamos todas as semanas. Nosso tema de hoje: matrimônio ou casamento? Uma questão de fé e vida. Nossos convidados deste domingo, 9 de julho, o padre Tiago Camozzato, sacerdote da Diocese de Caxias do Sul, com licenciatura em Filosofia e Teologia, além de mestrado em Direito Canônico pela Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, em São Paulo, e atualmente é vigário paroquial na Catedral Diocesana e na Paróquia São Leonardo Murialdo, em Caxias do Sul, além de coordenador da Câmara Eclesiástica da Diocese. Olá, padre Tiago, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Olá a todos que nos acompanham hoje. E nós temos também como convidados o Antônio Vilmar Francischetti, que é bacharel em Comércio Exterior e Gestão Imobiliária pela Universidade de Caxias do Sul, casado com a Márcia Dallagnol Francischetti. Juntos eles atuam na Pastoral Familiar da Diocese de Caxias do Sul, no setor pré-matrimonial, que auxilia nos encontros de preparação ao matrimônio, os chamados antigos cursos de noivos. Olá, Toninho, obrigado pela tua presença. Olá, um prazer estar aqui. Uma saudação especial a todos os nossos ouvintes. Perfeito. Então, novamente, a gente vai sempre retomando que, passado, né, o tempo da Quaresma e da campanha da Fraternidade, onde a gente abordou, sobretudo, a temática da doutrina social da Igreja, a teologia da Semana Santa, quando nós falamos sobre a pessoa de Jesus também a partir do creio, né? Agora, com a retomada do tempo comum da nossa igreja, a gente vai também retomando assuntos que são muitas vezes polêmicos, um pouco espinhentos, mas que precisam ter uma posição clara, mostrarmos a posição clara da igreja acerca desses assuntos. E matrimônio é sempre algo que gera muita dúvida, né? Inclusive porque as pessoas dizem que é muito caro casar na igreja, todas essas coisas que a gente muitas vezes ouve no senso comum e também nas nossas comunidades. E é importante que nós, enquanto lideranças, possamos ter esta clareza também a partir do posicionamento da igreja. E eu começo com o Toninho. O que diferencia um casamento pura e simplesmente do matrimônio? Felipe, essa é uma questão recorrente que a gente vê por aí, não só nas preparações para o matrimônio, mas na pastoral do batismo, que eu trabalho também, junto ao pessoal do Emaús, que eu também faço parte, qual a diferença? A diferença é muito simples. O casamento a gente faz lá no cartório, e faz quantas vezes quiser. Casa, separa quantas vezes quiser. E o matrimônio é feito no altar do Senhor. E esse sim é para até o fim da vida. Basicamente, é isso aí. Perfeito. Padre Tiago, e aí, né, o Toninho traz. O casamento você faz e desfaz várias vezes, né, no cartório, inclusive. E o que um casamento precisa para ser, de fato, um matrimônio? É justamente nessa diferença que consiste toda a graça do sacramento do matrimônio, né? Porque o casamento, na verdade, é um acordo entre o homem e a mulher, né, que querem viver juntos. Agora, o matrimônio exige muito mais do que um simples acordo, né? Ele está embasado em 3 pontos bastante fundamentais, que é um amor
humano, total e fecundo. Humano por quê? Porque o matrimônio exige a liberdade do homem e da mulher em querer viver este estado de vida, né? Se afeta a liberdade, não existe o matrimônio. Então, o homem e a mulher devem conhecer e querer viver essa vida a dois, né? Sendo um sinal do amor de Deus na humanidade. A família que se constitui, ela vai ser um sinal do amor de Deus e vai colaborar com Deus para que a humanidade se perpetue. Então, é um amor humano. E depois também é fiel, né? É total. Ou seja, é uma doação total de um para o outro, né? É uma escolha onde vai perpassar toda a vida, esta doação total para com o outro. E fecundo, então, o casal ele deve ser fecundo, né? Ou seja, colaborar com Deus na perpetuidade da criação, ou seja, nos filhos. É um amor tão grande entre o casal, o homem e a mulher, que transborda este amor nos filhos. Mas aí as pessoas podem perguntar, mas padre, quando o casal não consegue ter filhos? Realmente é um drama que estes casais vivem, mas isso não impossibilita a fecundidade do casal, porque a fecundidade brota do amor que um tem pelo outro. Então, para que o matrimônio aconteça, é preciso a liberdade, a totalidade, ou seja, o amor fiel um do outro e a fecundidade. Perfeito. E diante disso, acho que é importante, né, a gente perguntar, e a gente tem, né, na diocese e também a partir das questões da própria CNBB e instruído pelo Dicastério para a Vida e a Família, né? Como é, Toninho, a preparação para os noivos que desejam casar na igreja, contrair o sacramento do matrimônio? Como é que é feito isso? Uma vez se tinha o chamado curso de noivos, né? Eu lembro que o meu pai, por exemplo, ele fala que era um sábado, era uma sexta, um sábado, o sábado e o domingo, e aí muitas vezes era algo cansativo, difícil, chato, muitas vezes, e não que não fossem assuntos importantes, mas muitas vezes trazidos, por exemplo, é uma fala do meu pai, né? Quem vinha falar sobre a questão de ter filhos era um padre ou uma irmã. Mas o padre e a irmã não têm filhos, como é que eles vão poder falar pura e simplesmente de ter família, né? Claro que eles nasceram numa família, mas o que é e qual a importância desta preparação ao matrimônio? Nós trabalhamos a pastoral familiar no setor pré-matrimonial, que é o responsável no qual trata essa questão. A preparação é feita através de palestras, que seria aquele curso de noivos, onde a gente fala sobre o amor de Deus, sobre o matrimônio, e quem faz essas duas palestras são dois padres, que falam do amor de Deus e do matrimônio, no modo geral. Depois nós temos uma palestra com uma psicóloga que diz que é sobre o relacionamento e seus aspectos psicológicos, que tratam dos entendimentos entre as diferenças entre homem e mulher na questão emocional, para que o casal saiba quais essas diferenças e para que isso essas diferenças, na verdade, não se tornem um afastamento entre o casal, né? Nós também temos a sexualidade e a afetividade, que entra um pouco naquilo que o padre Thiago falou agora, da questão fecunda do casamento, onde a gente trata, através de uma médica, como trabalhar essa questão da fecundidade no casal, que seria também uma paternidade responsável. E nós temos também, depois disso, nós temos o casamento e relacionamento conjugal, que não é nada mais que um testemunho de um casal já formado há mais tempo, com filhos, que abre seu coração para nos ajudar, dizendo como é essa questão do casamento, certo?
nós também temos agora uma questão na CNBB que vai tentando mudar um pouco essa questão do pré-matrimonial, como se fosse mais encontros, mas a gente ainda não colocou esse trabalho na diocese ainda. Estamos trabalhando para isso, que mais tarde nós vamos colocar aqui. Perfeito, perfeito. Padre Tiago, diante disso, né, da importância também de se preparar bem para o matrimônio, o que nós poderíamos falar sobre um pouco a questão da direção espiritual, né, dos casais, e ao mesmo tempo o tempo de namoro e o tempo de noivado? Qual a relação deles com o sacramento do matrimônio? Então, toda a preparação ela é bastante importante, porque vai dizer respeito a toda a vida do casal, né? Então, a pastoral familiar faz um trabalho muito bonito, né? E que cada vez mais está se aperfeiçoando, se alinhando às orientações da CNBB. Isso é muito bom. Mas o casal, os namorados que resolvem iniciar uma vida juntos, eles precisam muito se conhecer, né? Conhecer as suas qualidades, conhecer as suas limitações, e assim os dois quererem viver esta vida, este estado de vida, recebendo o sacramento do matrimônio, né? Porque qual a diferença? Porque uma família pode viver tranquilamente, vivem bem, têm os filhos, mas não estão casados. E vivem bem. Qual a diferença? A diferença é que o sacramento do matrimônio possibilita a graça para que esse casal possa ir superando as dificuldades e serem colaboradores com Deus para que o mundo seja melhor, né? Aristóteles vai dizer: quando a família vai bem, a polis vai bem, ou seja, a humanidade vai bem, né? Então, essa preparação para o sacramento, ela deve ser muito acompanhada, até mesmo para que os casais se insiram numa comunidade, né? Porque quando nós acolhemos os casais, eles vêm para marcar o casamento. É preciso fazer um trabalho para que eles possam participar da comunidade, não somente simplesmente receber o sacramento e depois nunca mais aparecer, mas se inserir na comunidade, nos serviços da comunidade, para que realmente a família possa se sentir pertencente ao lugar e se dar conta da missão que eles recebem com o sacramento do matrimônio. E acho que talvez seja importante, Padre Tiago, tu colocares esse novo projeto que vocês estão criando e trabalhando na catedral, que é aquela comunidade para os casais jovens. Acho que isso é importante, sobretudo para quem casou recentemente, para quem, né, o que acontece? Pegamos o exemplo da catedral, que é uma igreja belíssima. Muitas vezes as pessoas escolhem casar na catedral por causa das fotos, né? Não pura e simplesmente pelo sacramento, né? E a forma com que vocês estão pensando o projeto da comunidade, ele é algo que entra muito nesse contexto que tu falasse, de inseri-los na vida da comunidade, da paróquia, enfim. Gostaria que tu explanasse um pouquinho como vocês estão trabalhando o projeto da comunidade. Sim, nós iniciamos eu acho que um bom projeto de convivência familiar, né? É uma comunidade que se chama São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha. Nós escolhemos esses padroeiros justamente por causa da família, né? Então, é um convite a todos os casais casados que já receberam o sacramento do matrimônio de 0 a 12 anos de casados. Por que esta limitação? Justamente porque esses primeiros anos é que acontecem muitas crises.
acontecem muitos problemas e que os casais, às vezes, não conseguem lidar com essas crises. Então, nós criamos esta comunidade justamente para que os casais possam participar e nós temos encontros mensais onde nestes encontros nós estudamos sobre a família, os casais e as famílias se encontram para rezar juntos e assim tendo esta convivência familiar, eles vão cultivando melhor essas relações e entendendo melhor a sua missão como família, né? Então, nós criamos esta comunidade na Catedral justamente para todos que queiram fazer parte desta comunidade, os casais de 0 a 12 anos, para fortalecer esta missão que eles receberam no sacramento do matrimônio e se sentirem pertencentes à paróquia, né? Então, todos os casais estão convidados a participar desta comunidade. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 9 de julho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, com o tema Matrimônio ou Casamento? Uma questão de fé e vida. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de julho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais, TV Serra, Spotify, com o nosso tema de hoje, matrimônio ou casamento? Uma questão de fé e vida. Nossos convidados, o padre Tiago Camozzato, padre da Diocese de Caxias do Sul, coordenador da nossa Câmara Eclesiástica, né? Ele é mestre em Direito Canônico. E o Antônio Vilmar Francischetti, que faz parte da Pastoral Familiar e atua junto com a esposa, a Márcia, na preparação, nos cursos, nos encontros de preparação ao matrimônio, os antigos chamados cursos de noivos. Padre Tiago, por que a Igreja não reconhece qualquer união como um matrimônio? Vale ressaltar um documento muito importante de São Paulo VI, da Humanae Vitae, no número 8, que diz assim, que fala sobre o matrimônio. O matrimônio não é, portanto, fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes. É uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade o seu desígnio de amor, mediante a doação pessoal recíproca que lhes é própria e exclusiva. Os esposos tendem para a comunhão dos seus seres em vista de um aperfeiçoamento mútuo pessoal para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas. Então, o sacramento do matrimônio não é uma simples casualidade, mas é uma instituição que Deus coloca para que o homem e a mulher se completem, se tornem felizes, mas também que se santifiquem um com o outro. Por isso, nem toda união é matrimônio, justamente porque falta essa graça de Deus, né? E por isso é importante as pessoas se darem conta que quando escolhem ir morar juntos, não é simplesmente um acordo como nós falávamos antes, mas partem para uma missão, né? Morar juntos significa aceitar a missão que Deus dá para, através desta união, eles se santificarem e eles serem fecundos através dos filhos, mas também serem sinal do amor de Deus na humanidade. Então, por isso que nem toda união é matrimônio, né? Porque justamente falta a graça de Deus, né? Para que eles possam acessar essa graça, superar as dificuldades e assim eles colaborarem com Deus na construção do reino de Deus, né? E o que nós poderíamos falar acerca dos próprios casais que já decidiram morar juntos? E a gente falava aqui no intervalo sobre a questão, a pandemia também
ou ela forçou muitos divórcios, porque as pessoas também começaram a ficar o dia todo em casa juntas e forçou as pessoas a se aguentarem, entre aspas, mas ao mesmo tempo também uniu muitas pessoas com, né, casais que buscaram morar juntos. Né? O que a igreja tem de mensagem para estes casais? Então, claro que quando o homem e a mulher vivem numa relação marital, na verdade, a igreja orienta e exorta para que esses casais busquem se regularizar perante a igreja, né? Ou seja, busquem conscientemente o matrimônio, né? Mas às vezes tem este preconceito de que eu vou morar junto sem me casar e eu sou menos amado por Deus. Ou eu não vou na igreja, não vou na missa porque todo mundo fica me olhando. Nós precisamos superar este preconceito, nós precisamos superar isto para que possamos, na comunidade, sermos acolhidos. Porque na comunidade nós vamos tomando consciência do nosso estado de vida, é na comunidade que nós vamos ter, primeiramente, o encontro com Cristo, né? Que Ele é que inicia um processo de transformação e de conversão na nossa vida, e é na comunidade que nós vamos encontrar a força e o entusiasmo em nos regularizar, buscar, por exemplo, buscar o matrimônio. Então, a igreja sempre exorta para que estes casais busquem a comunidade, busquem a paróquia e se regularizem, né? E, Antônio, quais são as principais dificuldades, dores, dúvidas que os noivos apresentam para vocês da pastoral familiar na preparação? Antes de falar desse assunto, eu gostaria de só colaborar algumas coisas que a gente vê. Isso não é pesquisa, isso eu vi nos cursos nas preparações de matrimônio. Essa questão do morar junto, né? Nós temos lá pessoas que estavam morando junto há 2, 3, 4, 5, 15, 20 anos e mais de 20 anos. E me chama a atenção que, neste caso, que moravam mais de 20 anos, eu me lembro bem, a esposa disse assim para mim: nós vivemos juntos há tanto tempo, temos 2 filhos, assim, assado. E ela disse assim: nós resolvemos contrair matrimônio porque era só o que faltava na nossa vida. É importante que o padre Tiago diz aí, e eu tenho esse testemunho para dar, que sempre falta. O amor de Deus faz falta na vida, da nossa vida e na vida como casal. Respondendo a tua pergunta, Felipe, quais as preocupações? As preocupações que a gente vê lá dos noivos é quanto, infelizmente, enquanto à festa do casamento. Quanto como fazer a festa. Eu não vou casar porque eu não posso fazer a festa. A igreja não exige festa de casamento. Se quiserem casar, e o padre Tiago pode me ajudar também nessa questão, a igreja, para casar, a igreja tem que ter os noivos, os padrinhos, e era isso. E o padre, né? Não podemos esquecer do padre, né? E o padre era isso. Então, é somente isso, né? Outra coisa que me surpreende, me surpreende em relação às noivas, né? O desconhecimento quanto aos métodos anticonceptivos naturais. Nessa questão e volto a dizer, isso aqui ninguém me contou, eu vi das pessoas, quando abre para perguntas, elas levantam a mão e dizem assim: onde eu estava, que ninguém me falou disso, certo? Porque vão na questão química dos remédios, né? Que é muito mais fácil, entre aspas, né? De cuidar disso, e não conhece os métodos anticonceptivos, né? E também uma questão de como os casais podem se inserir na comunidade igreja. De como dar sequência aí
na questão de como trabalhar, fazer parte da comunidade, que o Padre Tiago tem esse trabalho na catedral. E eu também gostaria de dizer que dentro da igreja nós temos vários movimentos que trabalham essa questão dos casais. Nós temos o Lareira, tem MCJ, nós temos o Cursílio, nós temos as equipes de Nossa Senhora, nós temos o ECC. Todos esses movimentos dentro da igreja, eles pegam o matrimônio em uma fase da vida. Certo? Nós temos, por exemplo, o MCJ também, padre, que eles trabalham para fazer parte desse movimento, tem que ter entre 0 e 10 anos de casamento para inserir-se nesse movimento. Mas depois pode ficar lá, pode trabalhar, e a gente tem exemplo de gente que trabalha há muito tempo, né? Nós temos também o Lareira, né? Que eu não mencionei agora também. Então, a igreja, em todos vamos dizer assim, todo o período do casamento tem espaço para essas pessoas se inserirem dentro da igreja, desde que queiram, né, Felipe? E a gente costuma dizer assim, se fazer parte da comunidade, ter Deus no casamento, não tira o sinal de negativo da conta bancária. Só nos dá uma outra visão de enxergar essa questão. E acho que isso é importante dizer aqui. Perfeito, e eu acho que essas contribuições são muito importantes, e quando o Toninho recordava, né, a questão de, sobretudo, que as pessoas se preocupam muito com o exterior do casamento, né, a festa, a decoração da igreja, né? Padre Tiago, como é que é o processo, né? Quais os documentos que são necessários para organizar de fato a parte burocrática e jurídica do matrimônio, né, do sacramento, e como ele vai acontecendo depois, como é essa fase também de organização nas paróquias, né, onde tu trabalhaste, como é que é esse processo? Muito bem. Como o Toninho falou, é preciso do padre, dos noivos e dos padrinhos. Mas é um pouquinho mais, né? Mas a documentação, ela é bastante importante, porque dá uma garantia para a igreja, para que as pessoas realmente estejam regularizadas, porque a gente também tutela o sacramento do matrimônio, né? A gente não vende ou não joga para qualquer um o sacramento, né? Então, a documentação é importante porque ela nos dá a garantia de que as pessoas estão querendo e estão aptas para receber o sacramento do matrimônio. E quais são esses documentos? Então, primeiramente, o que é necessário para um casamento é o batistério, é as pessoas serem batizadas, ou seja, receberem o batismo, abre a possibilidade, dá toda a possibilidade das pessoas se casarem. Então, o batistério, o comprovante de residência e também a questão do casamento civil é importante. Por que a igreja exige o casamento civil? Justamente para ter uma garantia a mais que a pessoa também não tenha outro vínculo, né? Por exemplo, outra família unida civilmente. Então, a igreja exige o civil justamente para ter a garantia desta unidade, ou seja, desta exclusividade entre este homem e esta mulher, esta família que vai se formar, né? E claro, né, recordando, a igreja o sacramento do matrimônio é contraído uma única vez, com uma única pessoa. E também, juridicamente, no Brasil, a poligamia não existe, né? Exatamente isso. E também a questão da igreja, dos custos, como nós conversávamos antes, não é por falta de dinheiro que a igreja não possibilita o casamento daqueles que querem receber essa graça, né? Porque nós precisamos superar essa convenção do matrimônio, onde tem que ser uma festa apoteótica, uma grande festa com muitos convidados, e claro que é interessante a parte social.
manifestar esta alegria do casamento. Mas o mais importante que os noivos precisam se preocupar justamente é com o sacramento, é com o estado de vida que eles vão estar, ou seja, casados, né? Marido e mulher, né? E as pessoas que não têm possibilidade econômicas para o casamento, converse com o seu padre. Certamente a igreja vai possibilitar, vai conversar e vai possibilitar essas pessoas a receberem o sacramento do matrimônio. É preciso se preocupar mais com a alma do que com o dinheiro. Perfeito. E padre, na mesma levada agora, como tu trabalhas no tribunal eclesiástico e chegam certamente muitos pedidos de nulidade, que é algo que também acontece, né, entre os próprios casais. O que torna um casamento inválido ou passível de nulidade? Uhum. Bom, a invalidade não é querendo assustar os casais que já casaram ou que estão para casar, mas existe a possibilidade de o sacramento não acontecer por diversos fatores, né? Quando um casal ele resolve contrair o sacramento do matrimônio, é como nós havíamos falado no início, né? Ele deve ser bem consciente, ter muito claro o que quer para toda a vida, ou seja, as propriedades do matrimônio. A indissolubilidade e a unidade devem estar muito presentes na vida desse casal, não é até que dá certo, né? Por exemplo, se afeta a liberdade da pessoa, como nós passamos as festas juninas agora, né? A gente vê o casamento caipira com o pai da noiva com uma espingarda atrás forçando o casamento, né? Essa imagem é de um típico casamento nulo, porque feriu a liberdade dos noivos. Então, o que é um casamento nulo? O sacramento não acontece, por diversos fatores. Até nós tocamos na parte da fecundidade. Quando um casal se casa e eles resolvem não ter filhos por vontade própria, o casamento é nulo também. Ou se um deles também não quer ter filhos. Exatamente. Porque no rito do matrimônio existe também as 3 perguntas, né? A liberdade, a fidelidade e a fecundidade, ou seja, aceitar os filhos que Deus dará a este casal. Então, existem diversos fatores, por isso a gente precisa ter cuidado, casar conscientemente para que o casamento não seja inválido, né? E quando um casal, por tristeza, acaba o casamento, se divorciam, a igreja dá a possibilidade para que estes casais possam analisar a situação do casamento e verificar se aconteceu ou não o sacramento do matrimônio, que nós chamamos de processo de declaração de nulidade matrimonial. Então a igreja vai analisar, vai ouvir testemunhas, vai ver toda a história que envolveu o casamento das pessoas e no fim 3 juízes vão julgar esta causa, dizendo se foi válido ou não o casamento. Mas lembrando, um casamento que foi válido é indissolúvel. A igreja não tem o poder de dissolver aquilo que foi válido. A igreja vai analisar se aconteceu ou não o sacramento do matrimônio. Isso tem aumentado nos últimos anos? Tem aumentado bastante. A demanda está aumentando e felizmente as pessoas que buscam o processo de nulidade são pessoas que realmente despertaram para a fé. Querem se regularizar perante a igreja, querem viver uma fé mais sólida e nós estamos trabalhando bastante. Então, se você se encontra numa segunda união e quer se regularizar, procure seu padre para perguntar sobre a questão da nulidade matrimonial e se regularizar. Mas assim, uma coisa também eu sempre digo, não é porque as pessoas estão numa segunda união que são menos amadas por Deus. São muito convidadas a participar da sua comunidade e viver a sua fé. E nós vamos falar sobre esse tema no próximo bloco, porque agora a gente vai para o intervalo e na sequência a gente retoma o nosso programa Razões da Fé. Até daqui a pouco, fique conosco.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de julho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais, TV Serra. Aqui hoje nós estamos falando sobre o tema do matrimônio. Então, matrimônio ou casamento? Uma questão de fé e vida, com o padre Tiago Camossato e com o Antônio Vilmar Francischetti. Toninho, casei e me separei. Estou divorciado e me relaciono com uma outra pessoa. Como eu posso ser acolhido pela igreja? Na verdade, o Papa Francisco já nos dá a fórmula para isso, do acolhimento. Dentro do guarda-chuva da pastoral familiar, nós temos os casos especiais. É importante a gente frisar que dentro dessa gama de famílias nós temos muitas questões de como é formada essa família, né? Nós temos família que só tem pai, tem família que só tem mãe, nós temos famílias de pais solteiros, mães solteiras, nós temos de religiões diferentes, que isso dá um conflito, por exemplo, católico e muçulmano, é só um exemplo. Nós temos também a questão de dentro da família, o pai ou a mãe ser drogados. Nós temos dentro dos casos especiais os casais homoafetivos e nós também temos os casais que a gente chama de segunda união. Para todo esse povo, a igreja, dentro dos preceitos da igreja, né, padre? O senhor pode me ajudar depois? Nós temos que, antes de tudo, acolher todo esse povo. Primeiramente, acolher. E depois, nós temos espaços na igreja para todo esse povo. E é importante que a gente, como igreja, padre, que a gente tenha essa convicção do acolhimento. Porque muitas vezes o Toninho lá da igreja, como diz um padre amigo meu lá na Patagônia, porque é bem longe, só acontece lá na Patagônia, tem as pessoas que se acham um pouco, porque estão inseridos na igreja há muito tempo, padre, eles acham que entendem tudo de igreja. E entendendo tudo da igreja, eles podem fazer o julgamento. O padre Tiago não pode estar aqui porque o padre Tiago é separado. Não pode estar aqui nos ajudando, certo? Então, nós como igreja, nós temos que tirar isso é uma opinião minha, né, padre? Nós temos que tirar esse escopo de que quem é separado não tem lugar na igreja. Porque se a gente for analisar, até o Toninho que está lá dentro da igreja não deveria estar lá. E é isso que a gente tem que trabalhar como igreja nessa questão do acolhimento. Voltando um pouco em cima dessa pergunta que tu fez, Felipe, nós temos dentro da pastoral familiar, nós temos uma linha, vamos chamar assim, ou uma gavetinha lá chamada Bom Pastor, que esse é onde são acolhidas essas pessoas de segunda união. Existem várias questões que têm que ser acertadas, né, padre? Porque, de modo algum, a pastoral familiar vai trabalhar a indissolubilidade do casamento. Ou do matrimônio, né, padre? O matrimônio é pro resto da vida, como eu disse no começo do programa. Casou é pro resto da vida. Não tem o que fazer, certo? Então, a gente tem que saber disso. Então, a pastoral familiar também está trabalhando essa questão do bom pastor, que já aconteceu em Caxias do Sul, um tempo atrás, mas ele está, vamos dizer assim, em stand-by, por uma situação que depois eu vou falar aqui em seguida, que a gente não conseguiu chegar nesse povo ainda, né, padre? Mas existe essa condição dentro da igreja de que eles possam trabalhar e ser acolhidos na igreja. O acolhimento tem que ser feito por todos os cristãos. Todos os católicos que estão dentro da igreja têm que acolher esse povo. Esse é o primeiro ponto, o acolhimento. Essas pessoas que estão nessa situação, procurem as pessoas certas
que existe lugar para eles aqui na igreja. E nós, como igreja, precisamos também deles e queremos que eles estejam ao nosso lado. Perfeito. Acho que aqui a linguagem pastoral ela é bem importante porque nós precisamos, de fato, olhar com essa ótica da acolhida. E agora também olhando a questão jurídica da igreja, né, canônica. Como tratar da situação dos divórcios, Padre Tiago, e a questão da participação nos sacramentos? Essa questão é bastante delicada, a participação dos sacramentos, mas uma coisa também que a gente precisa ter claro nessa questão da separação é que quando um casal se separa e não tem outro relacionamento, essa pessoa não está em pecado. Muitas pessoas acham que só me separando eu já entro num estado de pecado. Não. A pessoa que se separa, ela deve continuar a sua vida de fé, deve comungar, deve participar da igreja. Mas o problema entra quando acontece a segunda união, que não é um problema, na verdade. São as circunstâncias da vida que levam a pessoa a viver uma nova história, uma nova vida. E como você disse, Tony, é preciso acolher estas pessoas, né? E a acolhida significa acolher a todos para que depois a gente encaminhe e resolva as situações, né? O que a igreja exorta? Para que as pessoas, os casais de segunda união, participem assiduamente da comunidade, das missas, mas assim, tem este impedimento à comunhão eucarística, né? Que também nós não podemos tapar os olhos nesta irregularidade deste casal. Mas que as pessoas de segunda união possam fazer a sua comunhão espiritual, né? Se sentir pertencentes à comunidade e não se sentirem inferiores, né, por estar nesta situação, né? E por isso que a igreja tem essa possibilidade de analisar o casamento anterior, né? De as pessoas se regularizarem e futuramente, passo a passo, fazendo um caminho de acompanhamento, um caminho de fé, essas pessoas possam receber futuramente o sacramento e assim viver na comunidade sacramental, né? Mas por isso que eu digo, é uma questão delicada dessas pessoas, que até os próprios casais, por estarem nessa situação, se excluem, né? E que não deve acontecer isso, né? Porque são muito bem-vindos e devem ser acolhidos na comunidade cristã, porque Jesus veio para esses, né? Jesus veio para todos nós, na verdade, porque todos nós precisamos da sua misericórdia, né? E a igreja tem esta missão de, a partir da acolhida, conduzir essas pessoas para melhor elas se sentirem amadas por Deus e sentirem o amor que Deus tem por elas, né? Padre Tiago, aqui também acho que cabe a gente tirar uma dúvida, né? Por exemplo, tu falaste sobre a questão do casal divorciado e se não há uma segunda relação, poder fazer a comunhão eucarística normalmente. Por exemplo, eu sou casado, nós nos divorciamos porque eu tenho um segundo relacionamento. A minha ex-mulher, ela pode comungar ou não pode? Muito bem perguntado. Como eu disse, o impedimento à comunhão eucarística é a segunda relação da pessoa, né? Então, se o ex-marido tem uma segunda relação, ele que está impedido, não a esposa, não a ex-esposa, né? Então, o que impede realmente é a segunda união. Por quê? É o adultério. Exatamente, porque o vínculo matrimonial permanece, mesmo que as pessoas se separem, como é indissolúvel o vínculo matrimonial, porque antes eu acabei até esquecendo, mas para nós entendermos, Cristo compara o casamento do homem e a mulher
a ele, ao seu amor pela sua igreja, que é indissolúvel. Não tem como separar Cristo e a igreja. E Jesus compara este casamento, o casamento do homem e da mulher, a este amor que ele tem pela igreja. Então, é indissolúvel. Mesmo que as pessoas se separem, o vínculo permanece. Então, se eu parto por uma segunda união, aí entra esta irregularidade que me impede a comunhão eucarística. E por isso, essa pergunta que eu fiz foi justamente para desmitificar, muitas vezes, que até chegam essas dúvidas, né? Olha, meu marido me traiu, a gente se separou. Então, eu posso continuar comungando ou não? Porque tem às vezes um pouco essa confusão, né? E acho que é importante a gente pontuar. Toninho, como é que a pastoral familiar atua para ser esse guarda-chuva que cuida dos noivos, dos casais e das pessoas de segunda união? E vocês têm agora um encontro nos próximos dias aí que vocês vão realizar, então eu gostaria que tu falasse um pouco disso e aproveitasse para fazer essa divulgação, esse convite também. Perfeito. Dentro do guarda-chuva da pastoral familiar, nós temos o pré-matrimônio, o pós-matrimônio, o servido à vida, que valoriza a vida desde o embrião até o fim da vida, certo? E nós temos também os casos especiais. Infelizmente, a pastoral familiar não consegue abranger ou trabalhar em toda a diocese, que começa aqui em Galópolis e vai até Paraí e São Jorge. E ainda com São Francisco de Paula, Cambará... Isso aí é o outro lado, né? O outro extremo, né? Pois é, então a gente tem... o que a gente busca agora? A gente busca uma uniformidade, uma comunhão entre toda a diocese, aonde a gente falar aqui em Caxias, o mesmo é falado lá em São Francisco. Isso que a gente está buscando. E para isso a gente precisa ter os braços, os ramos da pastoral familiar nessas localidades, nessas cidades, vamos dizer assim, ou dioceses, paróquias. Então agora no dia 15/7 nós temos um encontro marcado aqui, inclusive já foi passado o convite, a carta convite a todos os sacerdotes responsáveis por as paróquias que nos mande para esse curso 1 ou 2 casais de cada comunidade, para que a gente possa juntos montar a pastoral familiar nesses locais, certo? O encontro vai ser no dia 15, é um sábado, todo dia, na Paróquia São Pelegrino aqui em Caxias. Antes a gente mudou o local. Vai ser na Paróquia São Pelegrino, onde os custos desse encontro vai ser absorvido pela pastoral familiar. Eles vão ter o custo do deslocamento e do estacionamento, que a gente tem um convênio ali que vai ser bem baratinho, para que a gente consiga, seja o primeiro passo para que a gente torne essa união possível e que a pastoral tenha os braços em todos esses locais da diocese. Perfeito, eu acho que esse é um ponto muito fundamental, porque onde a pastoral familiar ela está bem organizada, ela também serve como um suporte para os próprios padres, né, para as lideranças e para os movimentos, porque ela aí vai conseguindo abraçar também os movimentos, sendo um ponto de unidade para os movimentos que trabalham com casais, né, para daqui a pouco traçar linhas comuns de trabalho, enfim. Porque a igreja precisa dessa unidade, né? É a unidade na diversidade, né? Aproveitar os carismas de cada um, as ideias de cada um, para podermos então caminhar nesta unidade. Também os frutos da sinodalidade também, né? Esse caminhar juntos neste aspecto também, né? Na formação e preparação destes casais, né? Isso é bastante importante. Na verdade, deve ser a base, né? Que dá suporte a essa pastoral. A igreja começa na família, né, Felipe? Então, se a família for estruturada, nós teremos uma igreja atuante, vibrante, e em todos os sentidos. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de julho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7, agradecendo ao Padre Tiago pela presença, ao Toninho da Pastoral Familiar, também ao Paulinho da Técnica da Rádio Miriam, e assim a gente vai se despedindo.
Na próxima semana, nós vamos voltar ao tema que nós falamos no domingo passado. Nós falamos sobre escolhe, pois, a vida. Né? A opção da igreja sempre favorável à vida, desde a sua concepção até o seu fim natural. E agora nós vamos entrar na questão também da bioética, olhando para a questão da posição da igreja sobre células-tronco e outras questões voltadas à ética da vida. Até o próximo domingo. Fiquem bem.